Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. Bem-vindos a mais um episódio de Rede 360. Eu sou Ulisses Serra e hoje a gente traz um assunto mais sério, importante, que está sendo uma epidemia na nossa sociedade, principalmente aqui no nosso estado. A violência doméstica. Quais são os sinais? Como que a gente procura ajuda? E como que a gente sai desse terror que assola diversas famílias aqui do nosso estado? É sobre isso que a gente vai falar hoje com duas pessoas que entendem do assunto. Mas antes disso, eu quero agradecer quem faz a diferença, está sempre com a gente, os nossos patrocinadores. BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, e o Pátio, o shopping do centro. E para falar desse assunto tão sério e importante, eu começo com a Rê, a nossa inteligência artificial. Rê, fala pra gente, qual a definição de violência doméstica? A violência doméstica vai muito além da agressão física. Ela também pode ser psicológica, sexual ou moral. E, infelizmente, atinge milhares de mulheres todos os dias. É tema de extrema importância e que precisa ser debatido para que possamos proteger vidas. E é esse debate que a gente traz hoje. Vamos falar com experts que já passaram por isso ou trabalham com isso para poder levar mais informação para você aí de casa. E vamos começar agora a primeira entrevista sobre esse assunto tão sério e tão importante para a nossa sociedade. Falamos agora com Manuela Nicodemos. Tudo bom, Manuela? Tudo bem, Ulisses. Muito obrigada pela oportunidade do diálogo. Imagina, obrigado por aceitar esse convite, falar de um tema que é tão importante, que a gente ouve falar muito, mas hoje a gente vai tirar as dúvidas. Manuela, explica um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, o que você faz, como que é esse trabalho, a sua jornada até aqui. Bom, a minha jornada começou no movimento de mulheres, né? Há mais de 20 anos atrás. Eu atuava no âmbito da universidade, do movimento estudantil. Fui diretora de mulheres da União Estadual dos Estudantes do Mato Grosso do Sul. E na militância do movimento estudantil, eu me aproximei do debate de igualdade de gênero, né? Entrei na Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento mundial, um movimento feminista mundial. E desde então eu atuo, seja profissionalmente ou enquanto ativista, na área pelo direito das mulheres e pelo fim da violência de gênero contra as mulheres. E devido a essa trajetória aqui em Mato Grosso do Sul, no estado da Bahia também, onde eu trabalhei na Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, na primeira equipe que foi constituída lá na Bahia, eu volto para o Mato Grosso do Sul, né? Vivo 9 anos em Dourados e retorno à minha cidade, que é Campo Grande. E depois de um tempo fui convidada pela secretária de Estado, Viviane Luiza, né, da Cidadania, para compor a equipe da secretaria à frente da pasta da Subsecretaria de Política para as Mulheres do Governo do Estado. E hoje você é a subsecretária? Estou subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, que está dentro da Secretaria de Estado da Cidadania, ao lado de outras 7 subsecretarias. Perfeito, perfeito. Um trabalho muito importante, a gente já te agradece. E como está sendo esse trabalho na subsecretaria? Desafiador, porque, como você falou, é uma pauta que está na ordem do dia. Todo mundo está falando de violência contra as mulheres. Os dados, eles nos assustam. Eu acredito que a violência contra as mulheres é o principal desafio do nosso trabalho, né? A prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. E, ao mesmo tempo que é desafiador, também tem sido muito importante porque a secretaria como um todo abraçou a causa. Então, extrapolou a equipe da Subsecretaria de Mulheres, todo o planejamento, o gabinete, a comunicação, outras subsecretarias, porque as mulheres são mulheres jovens, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres LGBTs, que são as demais subsecretarias da nossa secretaria. Então, todo mundo debate a perspectiva de gênero, né? Então, a cidadania, de fato, se volta para as ações institucionais de prevenção e enfrentamento à violência, e nós conseguimos, em Mato Grosso do Sul, recolocar numa agenda institucional, em âmbito do governo do Estado, o tema de direitos das mulheres. Não é fácil, né? É uma pauta que mexe, inclusive, com comportamentos, com atitudes, com valores, né, da sociedade, mas a gente tem muita abertura do governador Eduardo Riedel para travar o debate, inclusive internamente no governo, sobre esse tema, e isso nos fortalece diariamente na organização, no planejamento do nosso trabalho. Perfeito, e que bom que toda a secretaria está envolvida nisso, porque realmente é um assunto muito triste, é um assunto muito delicado, e o nosso estado sempre aparece entre um dos que mais sofre com isso no país, né? Então é algo que a gente realmente tem que trazer luz para as pessoas, que eu acredito que
uma das grandes ferramentas para esse combate é a informação. A pessoa de casa entender realmente o que é, quais são as diferentes formas de violência, como você pode procurar ajuda, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a senhora. Vamos começar então o nosso assunto explicando bem didaticamente o que é a violência doméstica, como que você categoriza isso, como que é a definição exata? Qualquer ato que humilhe as mulheres, que discrimine, né, as mulheres e meninas em decorrência única e exclusivamente por ser mulher, se configura num ato de violência de gênero contra as mulheres. Não, a violência não é só física, aquela que deixa marcas pelo corpo. A violência, a Lei Maria da Penha, quando surge em 2006, há 19 anos atrás, ela tipifica os vários tipos de violência. E violência psicológica, eu destacaria, porque é uma das violências que mais aumentou, né, de todas as formas de violência contra as mulheres que vem aumentando, Ulisses, no Brasil, porque a violência contra as mulheres é a violência que mais tem aumentado, comparado a outros tipos de violência no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Total uma crescente. No país. E nesse escopo das violências contra as mulheres, a violência psicológica é uma que é extremamente reveladora, os dados, né? E ela é subnotificada também. Nós acreditamos. Por quê? Como é uma violência que não deixa marcas físicas, mais silenciosa, mais silenciosa, e na minha opinião é o início de tudo, é difícil uma mulher chegar numa delegacia ou no CRAS, no CREAS, em algum lugar e dizer: estou sofrendo violência psicológica, quero ser atendida. Não passa por aí. Por isso que nós trabalhamos, Ulisses, de forma muito firme, organizada e sistemática com todas as profissionais e profissionais da rede da saúde, porque a porta de entrada de uma mulher vítima de violência não é só a delegacia, é a unidade de saúde também, é o postinho, é a UPA. Então, esses profissionais precisam estar atentos àquela mulher. Nós trabalhamos também com assistentes sociais e psicólogas do CREAS, do Centro de Atendimento à Mulher, porque nem sempre as mulheres vão verbalizar que estão sofrendo violência, porque muitas vezes elas nem identificam que elas estão sofrendo a violência. Mas os profissionais, se estiverem preparados com uma lupa de gênero, atentos e querendo atender de forma humanizada, né, que é o que preconiza a Lei Maria da Penha, consegue identificar. Então, além da violência psicológica, eu também destacaria a tipificação da violência sexual, né, a violência, o estupro marital, denominar aquela violência que a mulher é obrigada a ter relação sem o consentimento dela com o marido, e é algo muito comum também. Eu viajo muito no interior do estado, muito. Isso é importante a gente ressaltar, né? Não é porque é casado que ela ninguém é obrigado a fazer nada, né? Quando o marido chega do trabalho estressado, cansado e querendo ser servido, inclusive sexualmente, é importante que as mulheres entendam que elas não são obrigadas a terem qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa sem o consentimento delas. Não é o fato dela ser casada que ela é obrigada a manter relações. Então, é muito importante que as mulheres entendam que a violência não é só aquela que deixa marcas físicas. E na primeira demonstração, Ulisses, de uma atitude autoritária, controladora, né, que não tem a ver com amor, porque amor não traz dor, né? Amor traz paz, harmonia, felicidade. É importante que ela fique atenta e se posicione, né, rompa esse relacionamento, ou busque ajuda com algum amigo, familiar, ou ligue no 180, né, que é a central de atendimento às mulheres em situação de violência, mas não naturalize. Né? Não naturalize aquele comportamento, não ache que ela está predestinada a vivenciar uma relação como essa. Uma outra coisa que eu destacaria também na identificação dos tipos de violência, que a contribuição da Lei Maria da Penha traz, e se você for pensar, é muito recente, né, o marco legal no Brasil. Somente há 19 anos que tem uma lei que disse que isso é crime. A lei do feminicídio, por exemplo, tem 10 anos. É tudo muito recente. Até a lei do feminicídio ser criada, né, ser sancionada pela presidenta Dilma, não era crime matar uma mulher. Não era tido como crime matar uma mulher exclusivamente pelo fato dela ser mulher. Né? Assim como a Lei Maria da Penha também diz que está errado, é crime violentar uma mulher. Então, é muito recente os marcos legais no país e não adianta somente os marcos legais e as políticas públicas. É preciso uma mudança profunda de comportamentos, de valores, de educação para meninas e meninos. Nós precisamos olhar para os meninos. Os meninos têm que saber, desde pequena, lidar com frustração, com não, têm que saber dividir o trabalho doméstico dentro de casa. Isso é muito importante a gente ressaltar, né? Porque quando a gente fala que é uma luta contra o feminicídio, contra a violência doméstica, a gente acha que é uma luta só das mulheres, e ela não é. Absolutamente. É uma luta de todos. Você é filho de alguém, você tem uma irmã, você tem uma mãe,
você tem que pensar muito nisso. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para sua mãe, para sua filha, para sua esposa. Então a gente tem que tomar esse cuidado e entender que não é uma luta feminista, é uma luta de todo mundo, uma sociedade melhor. E querendo ou não querendo, por mais que não é 100% a saída, foi muito importante esse marco legal, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre a Lei do Feminicídio, como começou e o que ela engloba. Perfeito. Eu diria que a luta pelo fim da violência contra as mulheres é sim uma luta feminista. A Lei Maria da Penha só existe por conta do movimento feminista no Brasil e na América Latina e no mundo inteiro, porque foram um movimento de mulheres, foram as mulheres organizadas em movimentos que reivindicaram esse mecanismo legal. É fruto de uma articulação de mulheres, inclusive mulheres ligadas à academia, na universidade. Foi feito um consórcio na época da Lei Maria da Penha com mulheres de vários setores para elaborar a lei. E foi feita uma articulação com deputadas também no Congresso Nacional para a aprovação da lei. Então, quando o presidente Lula sanciona a Lei Maria da Penha, não é porque ele é bonzinho, é porque ele atendeu uma reivindicação histórica do movimento feminista e uma reivindicação organizada das parlamentares brasileiras naquele momento. A gente consegue, Ulisses, na Convenção Internacional de Belém do Pará, né, que é a convenção que rege sobre os direitos das mulheres, essa tipificação também que mais tarde se refletiu na Lei Maria da Penha. A lei do feminicídio é a mesma coisa. Os crimes de mulheres, até chegar à lei do feminicídio, tinha essa característica de quem comete o crime das mulheres. Companheiro, ex-companheiro, marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, né? São pessoas com as quais as mulheres escolhem, né, seguirem, se relacionarem, e são aquelas pessoas que deveriam respeitar as mulheres, né? Deveriam proteger, cuidar, mas principalmente respeitar. E são essas pessoas que são esses autores. A lei fala autor, né? Eu costumo falar que autor é quem escreve livro, né? Quem mata a mulher é feminicida. Então, são essas pessoas que tiram a vida das mulheres. Portanto, tinha que ter uma tipificação legal dizendo que aquelas mulheres morrem porque elas são mulheres e porque elas dizem não, Ulisses. É inadmissível que, ao falar eu não quero me relacionar com você, eu estou me dando uma sentença de morte. Porque é sobre isso. As mulheres não têm mais direito de dizer não no Brasil. A gente se arrisca quando a gente quer autonomia. E é preciso que a sociedade entenda a responsabilidade do homem nesse sentido. A educação não sexista, que é fruto também da luta do movimento de mulheres, esse debate da educação não sexista, educação para a igualdade, vamos colocar assim, significa educar de forma igual, meninos e meninas. A gente não tem que separar. Os meninos precisam entender também e se relacionar com cuidado, com afeto. O que acontece quando um menino de 5, 7, 8 anos chora? Ele é repreendido. Com certeza. Você está parecendo uma mulherzinha. Ponto social negativo. E associa a uma imagem feminina que geralmente é discriminada, que parece uma mulherzinha, e você oprime a demonstração mais genuína de afeto, de emoção, perfeito, que é o choro. Então, depois a gente não espera que este homem vai ser rígido nos seus sentimentos, então, no seu comportamento. Então, é preciso transformar a educação desde muito pequeno, baseado numa relação de igualdade, né, dentro de casa, mulheres e homens que precisam educar os meninos de forma com mais igualdade, e eles entenderem também que não é uma opção o respeito às mulheres. Tem que ser assim. Porque, por exemplo, nós mulheres aprendemos a nos comportar, a não usar roupa curta, a sentar com as pernas cruzadas, a não andar sozinha, a não ser estuprada. Mas será que os homens são ensinados a não estuprarem, a se controlarem? Então está invertido a lógica de educação. E enquanto a gente não discutir de forma bem honesta, bem autocrítica, essa transformação estrutural que passa, que atravessa a educação, a gente vai enxugar gelo. Então é muito importante mesmo essa transformação coletiva, a inserção de homens na luta. Não precisa esperar que as mulheres peguem na mão e vamos fazer a caminhada. Se posicione num grupo de WhatsApp machista, diante de uma piada sem graça. Isso não é legal, vamos respeitar a sua espaço, né? Então, assim, a mudança de comportamento é emergencial. Eu não acredito em outra saída, porque se a lei bastasse, acabou de aumentar a pena de feminicídio. E o que a gente está vendo? Um monte de feminicídio e tentativa de feminicídio. E é importante, você trouxe a questão dos dados, né, do Mato Grosso do Sul. Eu costumo dizer o seguinte, baseado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em pesquisadoras, eu estudo muitos dados a nível nacional, e a nossa polícia em Mato Grosso do Sul é uma polícia que investiga, que aplica o protocolo de investigação baseado na questão da perspectiva de gênero, né, que é um protocolo do CNJ, que é uma conquista também,
e que vai acabar revelando os dados. A gente não coloca debaixo do tapete. Então, se a gente faz campanha, política pública, se eu viajo todo o estado dizendo para as mulheres denunciarem, naturalmente vai aumentar o número de ocorrências. Porque as mulheres vão se sentir mais fortalecidas. Os outros estados estão subnotificados. E eu sei de estado que coloca na conta do tráfico, por exemplo, os homicídios femininos. E, na verdade, a maioria dos homicídios femininos no Brasil é em decorrência do feminicídio. Então, nosso estado tipifica, investiga e faz a tipificação, né, do crime de feminicídio. Então, vai aparecer. E somente 6 estados, Ulisses, nesse último anuário, apareceu que reduziu as tentativas de feminicídio. Mato Grosso do Sul é um dos primeiros que reduziu as tentativas. Interessante. Ceará, Pará também reduziram. Somente 6 de 27 houve uma queda de tentativa. Então, assim, talvez esteja sendo eficaz em alguma medida as políticas públicas para que as mulheres não se posicionem, né, consigam romper, e elas não chegam ao ponto de serem dos companheiros, ex-companheiros tentarem tirar a vida delas, né? E em algum momento as pessoas estão denunciando, né? A polícia está mais atenta, preparada. Nós trabalhamos, acho que é importante dizer, com formação também dos policiais. Então, aquele caso da dipirona, por exemplo, aquilo lá reflete a preparação de um agente policial para com a escuta qualificada da vítima, né? Não, então, porque isso é interessante, porque é um assunto muito delicado, até para quem está impondo a lei, né? Então, a gente ter essa educação, você falou muito de educação dos meninos muito jovens, e eu concordo com você, a gente só vai conseguir mudar esse cenário educando melhor esses homens também, para eles entenderem que essa luta é uma luta de todos, que isso é um absurdo que não tem como a gente aceitar. Mas todo o processo de educação, ele leva tempo, ele leva uma geração inteira de aprendizado, e esse é um assunto de agora, de imediato, tem gente sofrendo com isso agora. Então eu quero perguntar para você algo mais palpável para quem está se identificando com a nossa conversa, quem está sofrendo com isso. Quais são as medidas que eu posso fazer agora? Quem que eu posso procurar? Campo Grande tem esse lugar de acolhimento? Como que é o caminho? Você pode falar para a gente? Posso. Eu vou dar um exemplo do agora, né? Nós lançamos na semana passada o Protege, o Programa de Estado de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O que significa isso? Significa que a política pública de enfrentamento à violência não pode ser de gestão. Se amanhã ou depois eu sair, trocar os gestores do Mato Grosso do Sul, a política tem que continuar acontecendo. É de Estado. Não dá para chegar ao governante e acabar como aconteceu recentemente no Brasil. Cortar os orçamentos em que eram investidos na área de políticas para as mulheres. Então, a gente cria um programa de Estado de prevenção, que é o Protege, Programa de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E uma das ações, Ulisses, que eu destacaria do agora, que eu gosto muito dessa perspectiva, é a formação dos grêmios estudantis. Então, por exemplo, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, por meio da Subsecretaria de Mulheres e da Subsecretaria da Juventude, para poder fazer a formação dos grêmios. São mais de 340 grêmios, em mais de 340 escolas da rede estadual. E o que significa? Esses grêmios são líderes, né? E junto com os professores de referência da escola, eles necessariamente precisam fazer uma formação. E o tema que a gente conquistou para esse ano que vem, é a respeito a elas. Então, vai ser debatido na escola. E por que é importante estar dentro da escola? Não é só pelo que eu disse, é porque há uma pesquisa que aponta que a primeira vez que uma mulher vítima de violência doméstica sofre violência é até os 19 anos. Então, o que esse dado nos mostra? Primeiro que é uma geração, que é a geração da Maria da Penha, né? 19 anos, é interessante fazer essa relação, e que é uma geração que tem tanto acesso à informação, que tem tanta política pública, que a gente está vivendo num momento muito importante de conquistas legais, mas que estão reproduzindo relacionamentos machistas, profundamente machistas, controladores, autoritários, perigosos, os meninos impondo as meninas colocarem foto no WhatsApp, a não saírem, só saírem com eles. Então, assim, a gente precisa se voltar, enquanto poder executivo, né, para esse público. Então, isso é uma coisa que eu diria que está acontecendo dentro das escolas, e isso vai impactar o relacionamento, a relação de gênero, que é a base de toda a questão da violência, né, que é a desigualdade de gênero. Mas eu também destacaria a importância, você citou Campo Grande, né? Às vezes as pessoas acham que a rede de atendimento à mulher, a rede especializada de atendimento às mulheres em situação de violência é só a delegacia, a DEAM, lá na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira oferece um atendimento psicossocial, quando a mulher chega na Casa da Mulher Brasileira. Depois, se ela quiser registrar o BO, ela registra. Se ela quiser pedir medida protetiva, ela solicita. Mas tem um atendimento da equipe psicossocial. E, a depender do caso, ela é orientada ao CEANCA. E eu destacaria o CEANCA.
O CEANCA, pouquíssimas pessoas conhecem, é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que existe desde 1999 e agora passa a atender criança, adolescente, filhos e filhas da vítima de violência doméstica e familiar, o que é inédito, porque não vamos conseguir alterar o ciclo, uma mulher que está no ciclo da violência, trabalhando só com ela, porque ela não é um sujeito individual. Ela é um sujeito coletivo, ela tem família. E os meninos e as meninas que veem a mãe sendo agredida vai reproduzir esse comportamento. Exatamente. Eles ficam agressivos. Então, a gente passou a atender esse público. E a gente já está notando o resultado. Porque essa violência não afeta só a mulher, mas afeta toda a família, os filhos, tudo. Com né? certeza. E aí a criança, ele passa, qual que é a referência dele de relacionamento? É meu pai. A minha mãe obedece ele. Ela só é possível se ele aumentar o tom. Ele manter o controle da casa. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Olha a referência. Então, a gente hoje, no CEANCA, trabalha com a família. Então, é importante divulgar o CEANCA, né? Esse Centro Especializado de Atendimento à Mulher. E é um atendimento, Ulisses, continuado. O que eu gosto demais, porque a Casa da Mulher Brasileira é fundamental para o atendimento no momento da ocorrência. Ela não precisa percorrer a via crucis, que a gente fala que é a rota crítica, né? Chamada rota crítica, porque antigamente da casa ela tinha que ir na DEAN, depois ela tinha que ir na defensoria, depois ela tinha que ir no IMOL, depois ela tinha que ir não sei onde, e acaba que ela se desistia da denúncia no processo ali. Então, a gente centralizou num lugar Isso só. é importante. Né? E o CEANCA propõe-se a ser um atendimento continuado para aquela mulher. Então, as pessoas precisam conhecer a rede. Né? Nenhuma mulher que sofreu violência gosta de estar nesse lugar de vítima. Por isso que eu até evito falar vítima, eu sempre falo mulheres em situação de violência, porque é uma situação e a gente acredita que ela vai superar essa situação sozinha. Então, a família, eu diria isso, a família, os vizinhos, as vizinhas, a rede. Eu ia te perguntar julgar, isso agora. Não julgar, sabe? Se a mulher, lógico, é a primeira pessoa que a gente imagina que tem que se defender, que tem que falar algo, tem que procurar ajuda, mas muitas delas se sentem talvez dependentes demais desses maridos, desses parceiros, elas se sentem com medo, elas talvez pensam que não vão ganhar a proteção necessária. Exatamente. Mas se eu sou um vizinho, se eu sou um familiar, que eu estou vendo aquilo acontecer, ou até mesmo um filho adolescente, eu posso também tomar uma atitude ou tem que vir da mulher? Se a mulher fala, não, mas eu estou bem, eu não quero ajuda, mas eu estou vendo acontecendo, eu também posso tomar essa atitude? O ciclo da violência doméstica e familiar contra as mulheres, ela tem várias fases. Uma das fases é quando a mulher acredita que ele vai mudar, que é a última vez. Mas agora, dessa vez, eu acho que a coisa vai. E aí vem o processo da lua de mel, mudança de comportamento pontual, e depois ele volta a ser agressivo e eventualmente, alguma coisa pior possa acontecer. Então, é muito importante que as mulheres entendam que elas podem estar no ciclo da violência, elas podem... E aí, Ulisses, é independente de classe social. A gente, nós mulheres, sabemos conviver, infelizmente, com medo, desde muito novas. Eu quero ver qual mulher, né, brasileira, sul-mato-grossense, que em algum momento não sentiu desconforto com um abraço, com a passada de mão, insegura de andar na rua sozinha, no trabalho com alguns toques exagerados, com medo, né, de em algum momento você tá num lugar e você ter que passar por aquele lugar sozinha e com medo de alguma coisa acontecer. Então, assim, nós mulheres, infelizmente, não é novidade para a gente lidar com esses sentimentos, né? Com esses comportamentos. Mas é importante as mulheres acreditarem que isso pode acontecer com elas, que é um ciclo, não é uma coisa factual. Muitas vezes a gente não tem um controle do término da relação, pelos motivos que você corretamente relatou. O primeiro motivo que faz com que as mulheres não denunciem é o medo. Porque elas são ameaçadas, entendeu? Você termina comigo, eu mato a sua mãe. Eu tiro os filhos de você. E às vezes, já aconteceu casos que eu sei, de mesmo ele preso, o agressor preso, a mulher continua se relacionando com ele e ele continua no controle da situação. Porque se você começar a se relacionar com alguém, eu mando matar a sua mãe, eu mando te matar. Então, o primeiro motivo é esse. Aí vem os outros motivos, né? Que é exatamente isso que você falou. Não querer, por exemplo, que os filhos tenham contato com o sistema prisional, não ter dependência econômica, financeira, emocional, né? Então, existem vários outros motivos também que fazem com que a mulher não denuncie. E é importante dizer que somente 14% das mulheres que sofrem violência no Brasil denunciam.
É muito baixo. É muito pior do que parece os dados. 14% das mulheres só denunciam. Então a gente tem, cadê essas mulheres? Por isso que a gente trabalha em rede. Essas mulheres frequentam o CRAS, elas estão lá na assistência, fazendo reunião do Bolsa Família, então é importante falar sobre isso nas reuniões do Bolsa Família. Ela dá entrada na unidade de saúde com depressão, com perda de peso brusca ou aumento de peso, ela está ali. A gente comunitário de saúde também tem que ser treinado e a gente trabalha com esses agentes, porque esses agentes estão dentro da unidade familiar, né? Ele consegue ou ela consegue ter uma percepção, essa mulher está diferente. Ela está muito quieta, perdeu muito peso, ela está triste, custa chamar para conversar, dizer, tá tudo bem, aí comunica a assistente social vai fazer uma visita, e não para falar assim, ó, a agente comunitária disse que você está sofrendo violência doméstica. Não. Vai lá, confere os dados, pergunta se os filhos estão indo na escola, cria um vínculo com essa mulher para prevenir uma coisa pior. Então, a gente trabalha em rede. Eu queria responder também a sua pergunta citando um exemplo de uma política pública que a gente tem feito, que é o Aqui e Agora, que é a formação de lideranças comunitárias. Legal. Então, a gente já realizou em Campo Grande, há uns 15 dias atrás, vamos levar para o interior. O que é essa formação? Os líderes comunitários, líderes institucionais ou não institucionalizados, mas pessoas que se destacam ali na sua organização comunitária, para que essas pessoas também protejam as mulheres. É a campanha Vizinho Também Protege. Legal. Então, a gente fala sobre os tipos de violência, nós apresentamos os dados e criamos estratégias junto com essas pessoas para prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres. Muito a gente fez no Brasil de enfrentamento. A gente tem serviços especializados. Em Mato Grosso do Sul tem 13 delegacias das mulheres. Tem 9 centros de referência de atendimento à mulher. Tem uma casa-abrigo, tem uma casa da mulher brasileira e vai ter outras 3. Mas e a prevenção? O antecipar-se à violência? O que o Estado tem feito? Muito pouco. E aí o Estado que eu estou falando é município, Estado e federal, né? E União. Então a gente precisa... E como é que a gente faz prevenção? Trazendo a comunidade. Para a comunidade identificar, para a comunidade ficar atenta, para a comunidade fazer o que aquele porteiro fez. Intervir, ligar para a polícia. Porque não precisa só a mulher fazer a denúncia. A ligação no 190 é anônima. Então, se você está vendo a sua vizinha, uma familiar, sofrendo violência e ela está inserida no ciclo, ela não quer terminar o relacionamento, faça a sua parte. Liga para a polícia, deixa que a polícia vai acionar os seus programas de atendimento à mulher, como o PROMUSE, por exemplo, que é o programa da Polícia Militar, que fiscaliza as medidas protetivas de urgência. A gente tem em Campo Grande a Patrulha Maria da Penha, que faz a ronda. Sério? Não sabia. A Patrulha Maria da Penha é da Guarda Municipal de Campo Grande, que também fiscaliza as medidas protetivas, mas também pode visitar, fazer a ronda na casa do agressor, ali, ou na casa da mulher em situação de violência, para que eles observem que elas não estão sozinhas. Então, assim, mas tem que ser acionado esse serviço. Então, as mulheres precisam confiar no sistema de segurança, na justiça. Há falhas. Onde tem serviço público, há falhas. Porque muitas vezes as profissionais que atendem as mulheres nesses lugares são colocadas lá como castigo. Você não deu certo aqui? Vai lá, então, para atender as mulheres. Nenhum policial, Ulisses, está lá na academia se preparando para ser policial, faz algum tipo de trabalho lá na academia para ser psicólogo. Você há de convir comigo, né? Os policiais treinam para ser policiais, para ir para a rua. Só que é o seguinte, o atendimento especializado tem que ser feito por pessoas com aptidão, que queiram atender esse público, que é muito complexo fazer o atendimento nessa situação de violência. Então, a sociedade tem que ficar atenta, tem que cobrar um poder público de colocar profissionais formados e com vontade de trabalhar, preparados. Porque se você não está feliz, então você vai prestar outro concurso público e vai sair daqui. Mas, assim, enquanto você estiver aqui, você tem que cumprir a lei. E cumprir a lei significa atender as mulheres com dignidade, com respeito, não julgá-las. Porque muitas mulheres são julgadas na hora da denúncia. Mas você também sabe que vai significar isso, né? Quem que vai criar? Você vai criar seus filhos como? Você tem certeza que você vai fazer isso? Pelos próprios oficiais. Os profissionais, em toda a rede, tá? Não estou falando só da segurança pública. Infelizmente, tem mulheres que julgam mulheres. A misoginia e o machismo não são comportamentos exclusivos masculinos. Com certeza não. Muitas mulheres apontam o dedinho para outra mulher, para coleguinha, julga, mas ela também sabia que ele era assim, né? Eu avisei. Como se ela fosse culpada de sofrer Isso é uma violência. coisa que eu queria bater com você, né? A gente tem já é uma sociedade muito machista, obviamente, que a gente tem aquele negócio que a pessoa traída, a pessoa violentada, o mais fraco é o que passa vergonha perante a sociedade, né? Que é a que apanhou, é o corno, a corna. E na verdade o que a gente tem que bater em cima como um todo, entender que não é você que está quebrando a combinado, não é você que está violentando, não é você que está machucando aquela pessoa que te jurou amor.
É o contrário, você não tem que ter vergonha, você não tem que ter medo. Eu sei que o medo vem porque são situações extremamente traumáticas, né? Mas a gente está tentando criar como governo, como sociedade, um espaço seguro para você se defender. Mas eu entendo também, na minha pesquisa aqui, que esse medo vem justamente pela... Será que essas medidas protetivas são boas o suficiente? Elas vão me proteger? Eu acho que esse medo, essa pergunta, muita gente de casa tem essa pergunta. Protege mesmo? A gente consegue ajudar essas pessoas? Mais de 90% das vítimas de feminicídio no país não tinham medida protetiva de urgência. Não tinha. Então, como eu disse, né, existem falhas. Eu acho que o PROMUSSE, o Programa Mulher Segura da Polícia Militar, que fiscaliza, tinha que ser algo de todos os municípios. E a gente está aumentando. Tem mais agora 20 municípios que têm esse programa. Mas tem que ter um efetivo grande, porque o número de medidas protetivas é altíssimo. Então, assim, Mato Grosso do Sul tem esse programa, tem estados que não tem, a maioria não tem. É a Polícia Militar como um todo, o batalhão que fiscaliza. Aqui nós temos um programa exclusivamente para fiscalizar a medida protetiva de urgência. É, inclusive, interessante que um dia vocês entrevistam esses profissionais para eles contarem um pouco a perspectiva deles no atendimento às mulheres em situação de violência que tem medida protetiva. E eu diria que, então, a maioria das vítimas não tem medida protetiva. Eu acho que o papel da imprensa é fundamental nesse sentido. Às vezes eu leio e vejo coisas muito equivocadas. Começa a notícia dizendo que a mulher tinha medida protetiva. Então, por exemplo, eu acho que as falhas têm que ser apontadas, mas não dá para desconsiderar os dados. É a minoria das vítimas de feminicídio. Outro dado, quase nenhuma vítima de feminicídio, se você for pesquisar, é a minoria, eu acho que absoluto não é legal falar, que tinha boletim de ocorrência. E eu sou uma pessoa que, antes de ser gestora, eu sou ativista e sou pesquisadora. E para mim é muito importante essa questão da prevenção do feminicídio, de identificar onde está essa mulher, né? E é muito difícil fazer isso, ela não tem a ocorrência. E, infelizmente, acontece, né? De a pessoa ter a medida ou acabar de ter, como teve em Carapó, a mulher tinha acabado de conseguir a medida. Na madrugada, né, ele conseguiu, e aí de manhã ela foi numa loja de celular, uma das primeiras vítimas de feminicídio do ano, e ele matou ela e a amiga, né, com um tiro, e depois queimou a loja. Eu acho que até que ele se matou, se eu não me engano, desse crime de Carapó. Mas, assim, ele estava com a medida, né? Então, ela estava com a medida. E ele conseguiu ter acesso a ela para tirar a vida. E é muito difícil você impedir alguém que quer tirar a vida de alguém com uma medida protetiva. Importante dizer isso. Então, a gente não está falando da minoria, sabe, Ulisses? A gente precisa considerar os dados. E a maioria não tinha medida. Agora, eu estou preocupada com uma outra questão sobre as medidas protetivas, é a revogação. As mulheres estão pedindo revogação da medida protetiva. As próprias mulheres? Porque voltam no relacionamento, porque não tem com quem deixar as crianças. E aí, funcionalmente, na vida prática dela, está mais dificultando o fato dele não poder se aproximar do que ela poder contar com ele para deixar as crianças para ir para trabalhar. Então, isso é muito preocupante, porque a gente está falhando com essa mulher. E ela está se arriscando ao pedir a revogação de uma medida protetiva. Então, por exemplo, eu tenho curiosidade de saber... Tá, a gente sabe que a maioria das mulheres não tinham MPU, medida protetiva de urgência. Mas será que elas já tiveram e revogaram? Então, a gente está estudando um processo de inteligência junto com a Secretaria de Segurança Pública para entender um pouco o perfil dessas mulheres que estão morrendo, onde ela passou, o perfil do feminicida também. A gente tem que olhar para os agressores. Qual que é? Ele já tinha histórico, por que ele estava solto? Onde a justiça está falhando? Porque se volta muito para o âmbito da segurança pública, mas e a justiça? Né? Se um homem tem histórico de agressão da filha, da mãe, desculpa, da ex-mulher, e ele... Como que a gente não filtra, não tem um alerta como que a gente não pegou ele antes, isso, né? Então, e aí também olhar para a legislação. Eu acho que eu não sou da área punitivista, né? Eu defendo mudança de comportamento, não barbárie, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem que começar a repensar se o crime de violência doméstica familiar não tem que... O crime de violência, não do feminicídio, porque o feminicídio já chegou, eu acho que chegou no extremo. Não tem que aumentar. Porque eu acho muito pouco, como está colocado na lei hoje, os crimes a condenação, o tempo de condenação de um autor, de um agressor de violência doméstica. Isso que eu ia te perguntar agora, ia ser até a minha última pergunta aqui. Você acha que a gente tem que ter, então, penas mais severas, mais pesadas, para talvez assustar mais esses agressores? No âmbito da violência doméstica, eu me convenci que sim. Nunca achei que fosse chegar a essa conclusão. Mas eu acho que se esses agressores
tivessem uma... Eu não acho que essa seja a única saída, tá? Que fique claro. Mas eu acho que se eles ficarem 2 anos, 3 anos, ainda, né? entende? E eles estão reincidindo. Então, por exemplo, eu sou a favor que reveja a legislação do crime de violência doméstica, mas eu sou a favor também que todos os municípios criam o que Campo Grande tem, o que outros municípios têm, que é Dialogando Igualdades. É um programa do Tribunal de Justiça que trabalha com os agressores que estão cumprindo, que estão lá com a medida protetiva, com a tornozeleira eletrônica, para eles não serem reincidentes. E está caindo o número de reincidência. Os homens que estão participando dos grupos reflexivos, eles não estão repetindo a violência doméstica e familiar. Então é importante trabalhar com esses agressores, não desistir. Porque senão a gente vai sonhar com uma barbárie, exterminar todo mundo, e aí a gente vai sonhar com uma geração em paz. Não, a gente tem que trabalhar para que esses homens eles cumpram a lei, paguem pelo que fizeram, mas mudem. Se reabilitem. Mudem. Então, agora eu acho que esse investimento tem que vir da justiça, da educação, da segurança pública. O meu trabalho como gestora de política para as mulheres é fortalecer as mulheres, é proteger a vida das mulheres, né? Envolver a comunidade. Entendi. Então, eu acho que além da legislação, as políticas de prevenção têm que ser mais eficazes. Eu acho que a imprensa faz um papel muito importante, porque, por exemplo, acabou o Agosto Lilás e aqui a gente está discutindo o tema da violência contra a mulher. Porque na nossa vida, Ulisses, Agosto Lilás é todos os meses. Com certeza. Porque essa é a pauta. Quando a gente tem a cada 6 horas uma mulher morta por crime de feminicídio, todos os dias tem 4 mulheres mortas. No país, no país, a cada 6 horas uma morre. Então, são 4 que morrem por dia exclusivamente pelo fato de ser mulher e de querer romper um relacionamento, de querer ser livre. Em Mato Grosso do Sul, já são 25 feminicídios, né, tipificados. É como se fosse 3 feminicídios por mês. Então, assim, seria muito fácil a polícia classificá-los como homicídio, não investigar. Mas a gente está atenta ao protocolo de investigação. Então, por exemplo, violência contra as mulheres indígenas. Se a gente não acompanha, é colocado lá na conta do morte esclarecer. Autor desconhecido. Então, e fica por isso mesmo. A vida das mulheres indígenas nem sempre são valorizadas como deveriam ser. Né? Então, a gente tem que ficar atenta à morte violenta de todas as mulheres. Porque não é porque uma mulher indígena foi encontrada morta na BR, toda com a roupa rasgada, que eu vou colocar lá morte esclarecida. Não, investiga-se. Conversa com a comunidade, procura a família, descobre se essa mulher não tinha um relacionamento com alguém. Então, é assim que a gente tem trabalhado, também com a segurança pública, e aí vai ter mais tipificação. Entendi. Porque a gente vai investigar. Agora, a gente sonha para que não tenha, que as mulheres deixem de sofrerem violência, rompam imediatamente com esses relacionamentos, para que elas não venham ser um índice de violência doméstica ou de crime de feminicídio. Mas tem que olhar para os agressores. Manuela, eu entendi. Eu acho que o nosso assunto ele vai muito além, é muito longo. Eu vou ter que convidar você de novo para a gente falar disso, porque eu vejo que tem várias tangentes que a gente pode conversar e desenvolver isso. Para quem está nos assistindo, ficou comovido, ou você, mulher, que entendeu que você está passando por algo, que você agora vê que tem ajuda aí fora, o Estado está preparado para te ajudar, está tentando fazer o seu melhor. Aonde que eu procuro essa ajuda? Quais são esses canais? Manda um recadinho para as mulheres de casa, para os homens, para os filhos que estão assistindo, para a gente poder estar mais bem informado, para quando chegar numa situação dessa a gente saber como agir. Primeiro dizer que o SEANCA, que é esse serviço que eu citei, né, o Serviço Especializado de Atendimento à Mulher, que só existe em Campo Grande, vai passar a existir entre os outros 11 municípios. Né? Nós... no lançamento do Protege, comunicamos isso à sociedade, serão mais 11 SEANCAs, serão umas 3 casas da mulher brasileira, Ponta Porã, Dourados e Corumbá. Então, a rede de atendimento às mulheres em situação de violência está ampliando em Mato Grosso do Sul, fruto do nosso trabalho. Então, vai ter uma municipalização do SEANCA. O número de salas LASES também que estão sendo criadas tem aumentado no interior do estado. A gente tem trabalhado para que elas sejam eficazes. Mas eu acredito que, e gostaria de passar essa mensagem para quem está acompanhando o programa, que a prevenção é o eixo fundamental da luta pelo fim da violência contra as mulheres. Então, a família acolher as mulheres, não julgar absolutamente, se colocar no lugar dela, independente se você faria ou não o que ela está fazendo, ou que ela está no lugar dela, né? Mas se coloca e respeito, acima de tudo, né? Aquelas mulheres, porque só aquela mulher que está sofrendo violência sabe como que é estar nesse lugar. Violência não é cultural. Nenhuma cultura a mulher gosta de apanhar ou gosta de ser violentada.
de ser agredida, né? Violência é comportamento. Nenhum homem nasce machista, nasce racista, nasce homofóbico, nasce feminicida. As pessoas tornam-se. A violência é fruto da sociedade. Então, se a sociedade também se voltar a produzir respeito, paz, a gente vai conseguir transformar valores, comportamentos e se prevenir, né? Se antecipar, por exemplo, a um crime de feminicídio. Então, respeito à base de tudo, envolvimento da sociedade, da família, da comunidade, da escola, né? Olhar para as crianças, para as meninas. A gente tem acompanhado feminicídio também contra meninas, violência sexual aumentando contra meninas, né? E a gente precisa proteger as meninas. A maioria das vítimas de violência sexual, Liz, no Brasil, tem até 13 anos. Nossa. Aumentou estupro de bebê de 0 a 4 anos. A gente está falando de um crime bárbaro que é a violência sexual. E a maioria são meninas e meninas negras. Então, a dimensão do racismo também aprofunda a violência de gênero. Então, são temas que a gente precisa. Que construção de sociedade que a gente está fazendo? Manuela, eu ia te perguntar isso, até desculpa te interromper. A gente falou durante a nossa entrevista inteira sobre a violência doméstica da mulher com seu parceiro, a mulher com seu marido. Então, aqui, entrando um pouquinho, a gente tem um quadro Mitos e Verdades. É mito ou é verdade? A violência doméstica, ela é só entre mulher e seu parceiro ou pode ser o neto com a avó, pode ser o filho com a própria mãe, um irmão, padrasto? Isso também pode acontecer? Pode. A violência doméstica é no âmbito, como o próprio diz, doméstico, né? Então não é só o marido, né? Muitas mulheres idosas têm sofrido violência por filhos, por noras, violência patrimonial, violência psicológica, violência moral, violência física. Muito importante o debate também sobre a violência contra as mulheres idosas. Porque as mulheres idosas não denunciam. Porque geralmente quem é que agride elas? Filho, nora. E aí não tem onde morar. A mulher fica com pena, não denuncia e ela fica lá sofrendo violência. Então, a violência doméstica, ela é qualquer nível de relacionamento doméstico, inclusive cometido por mulheres, né? Mulheres contra mulheres, suas parceiras. Então, o problema está ali no âmbito doméstico. A violência familiar pode acontecer, inclusive, com população de rua. Porque ela não está dentro de uma casa, ela está em situação de rua. Mas o companheiro, a pessoa que ela está envolvida, violenta, e aí faz como atendimento para essas mulheres? Então, extrapola o âmbito doméstico. É a violência de gênero, que eu bato na tecla, que tem que ser olhada, né? Pelo fato da mulher ser mulher. Então, eu destacaria a violência sexual, volto a dizer, Mato Grosso do Sul está com 2 cidades, entre as 50 cidades com maior índice de estupro e estupro de vulnerável, que é Dourados, que está em 7º lugar, e Três Lagoas, que está em 36º. Veja, das 50 cidades brasileiras com maior índice de estupro, estupro de vulnerável, sem contar a subnotificação, porque tem situações que as meninas pequenas que são estupradas nem sabem que elas estão sendo violentadas. E aí não chega uma denúncia. Não é tipificado. Só é descoberto depois, inclusive, que ela está grávida. Acontece isso na aldeia, acontece isso na cidade. Então, eu sempre bato na tecla que a situação é pior do que os números revelam. Então, o debate, aí a gente quer discutir gênero na escola, aí tem as forças fundamentalistas que querem proibir que a gente fale de uma coisa óbvia dentro da escola, que está acontecendo. Então, a gente precisa romper essas barreiras hipócritas, fundamentalistas, né, que teimam em fingir que a gente não tem um problema. Um bebê ser estuprado, uma criança de 13 anos. É um absurdo. E não é qualquer pessoa estranha. É pai, é padrasto, é tio, é vizinho. São pessoas que eram para proteger as crianças. Então, assim, a situação é muito grave. Tem a ver com violência de gênero, com poder. Não tem a ver com prazer, tem a ver com controle, né? E aí a gente precisa discutir profundamente as raízes, né? Então é isso que eu tenho discutido. A raiz não é ciúmes, não é amor, não é nada. É controle, é poder, é machismo patriarcal. As matérias na imprensa, a sociedade precisa entender que enquanto a gente não falar de machismo patriarcal, a gente não vai conseguir enfrentar esse problema. A gente vai nomear com outras questões, vai culpar o poder público, porque é confortável responsabilizar, mas e prevenir? Né? E prevenção é a tarefa de toda a sociedade. Né? Realmente, você tem razão. É um assunto que muita gente fala é delicado, mas não é. É um assunto emergente. A gente tem que falar sobre isso, tem que falar agora sobre isso. Já não dá mais tempo. Não é aceitável mais uma pessoa morrer daqui 6 horas por falta de diálogo, falta de educação e falta de empatia com o próximo. Você tem que pensar no próximo. Deus, para quem usa muita palavra de Deus e fala de Bíblia, fala de religião, primeira coisa que Deus fala é amor.
E isso é falta de amor, isso não é amar uma pessoa. Você tem que pensar nisso. Exemplo, Pode, por favor. Pode, por ano favor. passado circulou um vídeo, que eu não sei se o pessoal de casa lembra, de uma autoridade religiosa. Eu não vem em questão se é padre, se é pastor, não interessa. Não é nesse o foco do que eu vou dizer. Mas era uma autoridade religiosa num templo religioso. E ele dizia o seguinte para os fiéis. Ele disse dessa forma que eu vou dizer agora. A tarefa, o papel das mulheres, de vocês que são casadas, quando os maridos chegam em casa, é dar. É dar, quantas vezes ele quiser. Porque vocês são casadas. E eu não estou falando de dar comida, não. Vocês sabem do que eu estou falando. Essa fala de uma autoridade religiosa para os fiéis é uma incitação do crime de estupro marital, né? É a naturalização da violência, feita por um líder religioso. Então, não ache que as mulheres, ao escutarem, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tem muita mulher que acredita que essa é a tarefa dela, que essa é o que ela tem que fazer já que ela é casada. Então, você observa quando a gente fala de mudança de comportamento, que como é importante, inclusive, discutir a Lei Maria da Penha dentro da igreja, das comunidades, de todos os lugares, independente de qualquer coisa. Porque para esse tipo de fala não impactar a vida daquelas mulheres. E esse líder ser punido, né? Porque ele reproduziu, ele incitou a violência. Então, é sobre isso, sabe? E é sobre não descansar, não desistir das pessoas e nem dessa luta. Porque, às vezes, eu vou mentir para você, não. A cada feminicídio, a cada notícia que chega, a sensação que dá é de inutilidade. É de dizer assim, a gente está enxugando gelo, isso não vai acabar nunca. Parece que eles estão mais autorizados. E imagine, uma câmera num elevador, ele sabendo, e deu 61 socos, sabendo que ele estava sendo filmado. Não foi a pena de 40 anos que o controlou. Então, não tem a ver com rigidez repressiva na lei. Tem a ver com que ele não achar que ele tem o direito de agredir aquela mulher. Então, não dá para desistir, mas também tem que organizar essas políticas públicas, as ações, elas precisam ser permanentes. Não dá para discutir a questão da mulher só no mês de março, só no mês de agosto, né? E tem que ouvir todos os lados, como você bem falou no início da entrevista. Manuela, você tem toda a razão. Foi uma entrevista muito tocante. Um episódio que eu tenho certeza que vai fazer diferença para alguém. Quando você fala que parece que a gente está enxugando gelo, que parece que não vai acabar nunca, não pare. Não pare nem você, nem a secretaria, nem os policiais que estão assistindo, os assistentes sociais. Não parem, porque por mais que é contínuo, vocês estão salvando alguém, vocês estão ajudando alguém e devagarzinho a gente vai conseguir fazer essa diferença. Saiba que pelo menos aqui na emissora, o Grupo Rede MS apoia 100% a causa. Voltem, conversem com a gente, vamos dar mais luz a esse assunto, porque eu acho que a educação é o caminho. Eu peço desculpa que a gente não consegue falar mais sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que disso a gente pode tirar outros tópicos e a gente voltar num próximo episódio para falar disso. E eu faço questão de estender esse convite para você, para todo o pessoal da subsecretaria, tá? Espero que você tenha achado um lugar seguro para falar sobre isso e eu espero que você aí de casa tenha entendido que a gente tem que falar sobre esse assunto, a gente tem que procurar essa saída porque é inaceitável, é imoral. Não é humano, não é de Deus, a gente não pode fazer isso não pode continuar. Manuela, para a gente não parar aqui o nosso debate, fala para a gente de canais de ajuda, rede social, ligação de emergência, um site da subsecretaria para a gente conseguir encerrar aqui. É importante que, diante de qualquer tipo de violência, está acontecendo, ligar para a polícia, 190. 190 é o primeiro. 190 é emergência. Então, tem que ligar, a ligação é anônima, 24 horas, ligue, interfira, faça a sua parte. Mesmo que depois ela volte, porque é essa narrativa, né? Denuncio, mas ela volta. O problema está em outro lugar. Faça a sua parte. O 180 é uma central de informação e de denúncia também, mas acima de tudo de informação. Então aquela mulher não está muito segura de denunciar, mas ela quer saber a rede de apoio. Uhum. O que naquela região que ela mora, naquele território, tem de serviço de apoio a ela. 180. Dizer também que nós temos um site, o nãosecale.com.br, da Subsecretaria de Política para as Mulheres, que tem várias informações também de campanhas, de políticas públicas, mas chamar atenção para a Vitória. Vitória é uma atendente virtual que a gente lançou semana passada no Protege, né, em Mato Grosso do Sul, que ela funciona 24 horas via WhatsApp. Vocês vão ver aqui embaixo o número da Vitória.
e ela vai orientar qualquer informação que as mulheres que estão sofrendo violência ou que as mulheres sabem que alguém está sofrendo violência precisa. A Vitória não é só para a questão da violência. Uma mulher quer saber se no bairro dela tem um curso de alguma coisa, se está tendo questão de empregabilidade. Todas as políticas públicas do governo do estado serão transmitidas através da Vitória para todas as mulheres. Mas é importante dizer que a questão da violência, a gente está dando esse olhar hoje aqui no programa, ela está atenta. Então, eu estou com medida protetiva, mas estou com medo. Manda mensagem para a Vitória que ela vai orientar. Meus filhos estão aqui, ele está me batendo. Eu não quero ligar, sabe? A Vitória é um atendente virtual que vai trabalhar, que já está atendendo 24 horas as mulheres, e é importante a gente acionar. Porque também esses canais, 180, Vitória, 190, produz dados. E a gente não faz política pública sem dados, às cegas. A gente tem que conhecer a nossa população. Mapear o que está acontecendo. Mapear, saber onde estão essas mulheres, né? Lembrando que a porta de entrada de uma mulher vítima de violência não é só delegacia. As mulheres não são obrigadas a irem na DEAN para quererem parar de sofrer violência. Pode ir no seu CRAS, pode ir no CREAS, pode ir no CEANCA e pode ligar para pedir ajuda. E aí o poder público se responsabiliza por orientar. Mas, acima de tudo, para finalizar, é não se silenciar. É acreditar que ela pode sair desse lugar e que nenhuma mulher é obrigada a viver com medo ou com violência, né? A gente tem direito humano, como você bem falou, de viver livre, sem medo e sem nenhum tipo de violência. Perfeito, Manuela. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você também que nos assistiu hoje. Um episódio difícil, triste, mas extremamente importante. Vamos junto acabar com isso. Pelo menos eu acho que tem que ser no país inteiro, no mundo inteiro, mas aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, vamos fazer a diferença. Informe, passe esse conteúdo adiante, fale com alguém que precisa de ajuda. Vocês não estão sozinhas, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Pessoal, não é brincadeira, é um assunto muito sério, triste, porém atual e muito relevante. Violência doméstica não pode continuar e a gente tem que fazer cada um a nossa parte. Acho que a gente aprendeu bastante coisa hoje, mas para aprender um pouquinho mais ou continuar estudando sobre o assunto, eu vou pedir para Rê fazer aquele resumo do tópico de hoje. Rê, resume pra gente. Claro, Ulisses. Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Perfeito, gente. Tá lá no Diário Digital, tá no Instagram também. É muito assunto, então é um resuminho para vocês levarem para casa, estudarem um pouquinho mais, mandarem para alguém que tá precisando, tá? E é isso. Rede 360 trazendo assuntos que são importantes para você aqui do Mato Grosso do Sul. Assuntos que conectam o MS. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, assistir na tela da TV Record ou nas rádios da Rede MS, Spotify, YouTube. A gente leva o assunto para você do formato que você gosta de ouvir. Muito obrigado, até a próxima. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam o MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.